Sobre conversão do HTML, a gente usou um arquivo do InDesign diagramado. Então, aquele arquivo que foi diagramado para ser o livro impresso da coleção. E ainda assim, a gente precisou usar o original de texto, né? Porque, pelo menos na minha estratégia, em vez de eu usar os dados como chama, de crédito de imagem que estão lá no arquivo diagramado, eu jogo fora aquelas caixas de crédito diagramado, de crédito de imagem do texto diagramado e uso as informações de crédito que estão lá no original de texto. Se a editora tem um serviço de qualquer que seja, uma intranet, um foto web ou enfim, qualquer outro serviço que faz o controle das imagens, então esse problema pode estar resolvido, né? E aí usar o arquivo do InDesign já diagramado para o livro impresso é o melhor dos mundos, porque daí não precisa do original para nada, né? Porque a lista de links encurtados, ela não depende do original de texto naquela estratégia. Eu usei porque eu acho mais simples, mas é muito fácil montar essa tabela em outro lugar. E se a própria empresa montou um serviço próprio de encurtamento de links, que vai ser mais sofisticado do que aquele que eu mostrei para vocês que eu estou usando, certamente vai ter uma lista ali, né? E gerar se você tem um banco de dados organizado na forma de lista, você gerar uma tabela, uma planilha, não é nada complicado. Então aí pronto, está resolvido. O arquivo do InDesign diagramado é a melhor fonte para o HTML, e a decisão que vai ter que ser feita é em que momento esse arquivo vai ser duplicado e o livro impresso e o livro digital vão correr por caminhos diferentes, tá? Aí depende do fluxo da produção, né? Que é aquela história, né? Que está na aula da revisão. O que vai demorar mais, né? Se dá para esperar terminar a revisão e terminar o livro, ok, perfeito. A gente não tem esse tempo. Normalmente não dá para esperar terminar o livro impresso para começar o digital. Vai ter que começar antes. E aí as emendas de revisão vão ter que ser compartilhadas por quem está cuidando do livro impresso e quem está cuidando do livro digital. Ainda assim, mesmo que você ache uma solução para tudo isso e azeite lá super bem o fluxo de produção, o assunto desta aula não é jogado fora, tá? Porque o PNLD tem pedido desde, acho que o do PNLD 2024, que a gente entregue coleções exclusivamente digitais. E aí essa solução do arquivo diagramado, ela não deveria nem ser aventada, porque é tão absurdo pensar que você vai colocar um diagramador para trabalhar por horas, para resolver, para inserir imagens, ancorar imagens, mexer com crédito, tudo mais, para no fim você jogar tudo isso fora, porque você não precisa de nada disso para gerar o HTML, né? Então, o que eu vou falar nessa aula poderia ser uma opção para qualquer coleção, mas é uma solução perfeita para materiais exclusivamente digitais. Também e eu espero que fique claro aí quando eu fizer a operação, também é muito indicada para esse tal do manual em U, tá? E pode ser que, por exemplo, que numa coleção que tem manual em U, pode ser interessante escolher essa opção de gerar o HTML a partir do original de texto apenas para os manuais, por exemplo. Pode ser, não precisa ser uma solução para todos, para a coleção por inteiro, mas para algumas partes da coleção em que essa solução é mais adequada, né? Num material que é impresso e digital, aí precisa pensar um pouco dentro da estrutura que se tem na editora, o que vai dar menos trabalho ou o que vai implicar menos trabalho. Pelo seguinte, quando você usa a opção do InDesign diagramado, você tem as figuras ali inseridas e o próprio InDesign gera os arquivos para o livro digital de imagem, como eu mostrei para vocês. Se está em AI, ele transforma em PNG, você escolhe lá quantos DPIs ele transforma, ele muda o modo, né, da imagem de CMYK para RGB, é uma mão na roda, né, para uma produção grande.
Se você partir para essa solução desta aula, que é usar o original de texto, a gente não vai inserir as imagens no InDesign. A gente não vai gastar tempo com o InDesign. O InDesign é simplesmente para fazer, é o conversor para o HTML. Eu tentei, inclusive, fazer a conversão direto do Word. Tentei com as várias opções do Word, tentei no Macintosh, tentei no Windows, e ele suja demais o HTML. Ele bota, inclusive, a folha CSS dentro do arquivo HTML. Depois dá muito trabalho ficar retirando, sabe? As etiquetas que ele coloca são ruins. O Word, se, por exemplo, o texto, o parágrafo tinha 4 linhas, ele faz o HTML com 4 linhas. Coisas assim que, enfim, vão levar a edição de HTML para um custo, né, muito elevado. Então, vale a pena usar o InDesign. Mas a gente vai usar o InDesign só para gerar o HTML, né? Então, a gente vai precisar, não faz diagramação, então a gente vai precisar fazer o tratamento das imagens para impresso e digital, que, inclusive, foi a maneira que eu fiz lá na aula de iconografia. Então, eu já estou aqui com o material com a versão impressa e a versão digital. Então, precisa pensar, né, dentro da estrutura da empresa, o que é mais rápido, o que é mais viável economicamente, o que vai dar mais certo. Porque se você partir para essa solução do Word, você vai precisar que a equipe de iconografia, a equipe de tratamento de imagem, aumentem o trabalho deles, né? E aumenta bastante. Quais são os pontos de atenção aqui? Eles são menores do que o outro caso, mas eles são importantes. O primeiro é a língua do documento. Perdão. Eu tô com muita dificuldade com essa coisa da língua, porque eu acerto o meu Word, eu crio o arquivo no português brasileiro, aí eu crio os estilos no português brasileiro, insiro o texto, daí a pouco, quando eu coloco esse arquivo no InDesign, troca tudo para inglês. Aí aparece aquilo que eu já mostrei para vocês na aula anterior, que os estilos ficam com variações, né? Porque os estilos do InDesign estão formatados para usar o português brasileiro. Quando entra o texto em inglês, eles avisam, né, do problema. Então, eu não sei se é um bug, se sou eu que sou pouco inteligente para usar o Word, eu não sei se tem um comando dentro do Word para isso, eu sei que eu estou completamente assim, sem controle, às vezes funciona, às vezes não funciona. Precisa prestar atenção, porque isso cria um volume de trabalho enorme para a edição de HTML, se a língua está errada, né? O InDesign, quando ele gera o HTML, cada um daqueles estilos é transformado numa classe. Se há uma variação de estilo, ele cria uma classe diferente. Então, se a classe é, por exemplo, texto miolo, o estilo é texto miolo, e tem variações, ele cria a classe texto miolo, e em cada uma das variações ele cria texto miolo, override, para-ride, e vai numerando 1, 2, 3, e você tem que ficar caçando isso para eliminar do texto. Então, esse é um ponto de atenção, prestar atenção na língua. Os arquivos de Word, eles circulam por vários computadores. Você manda para o preparador, volta do preparador. Você manda para o autor, volta do autor. Já nasce o documento no autor. Aí o Word do autor tem determinadas formatações. Chega para o editor muda. Então, é um arquivo que circula muito por versões diferentes de Word e a gente precisa observar qual que é a língua que está lá no documento. Outro ponto de atenção, se você escolher, né, esse modo de gerar o HTML, é no caso de haver um material diagramado, por exemplo, nos casos em que você tem material impresso e digital, todas as emendas que forem marcadas para o material impresso precisam vir para o digital. Então, isso precisa estar muito claro para as equipes, tá? Porque senão você vai ter 2 materiais sendo produzidos diferentes. Você vai ter um erro num material corrigido e no outro não, né? Então precisa prestar atenção para fazer uma estratégia que cuide disso. Aí eu trouxe o checklist básico, que é muito menor, tá? Eu efetivamente gosto muito mais de gerar o HTML assim do que com o arquivo diagramado. O checklist é menor. Eu tenho que cuidar da hierarquia dos títulos,
E isso tem muito mais a ver com o arquivo do InDesign, né? Quando chegar do projeto gráfico, é bom já fazer essa hierarquia dos títulos, porque aí o arquivo que serve, né, como origem para todos os outros já vai com tudo correto. A mesma coisa para o itálico e bold, se está tudo marcado em M e strong. Isso também é uma coisa que você já pode cuidar no arquivo do projeto gráfico, né? Verificar se ele está com as marcações corretas lá, porque daí todos os arquivos que vão ser derivados desse arquivo do projeto gráfico vão estar corretos. Depois a gente tem que verificar se os estilos estão íntegros, sem variações, e eu observo isso muito mais por conta da língua, tá? Desse problema que eu tenho tido com língua, mas também títulos, né? Se eles entraram corretamente, e a tabela, que é sempre uma questão a se olhar, porque, como eu já disse no outro vídeo, eu nunca consegui fazer com que um estilo de tabela lá marcado no Word entrasse no InDesign corretamente. Então, eu sempre faço a verificação. Aí, o que a gente usa, né? Eu peguei o arquivo que foi diagramado, tá? Dupliquei, botei esse nome aqui, modelo HTML, porque ele vai servir de modelo para os HTMLs. Aí eu não preciso, eu vou usar o InDesign só para gerar o HTML, então não me importa o tamanho da página, não me importa o tamanho da margem. Eu tirei todas as formatações para deixar a página em branco pelo seguinte: quando a gente entra com o texto no Word aqui e clica aqui em cima, se tem uma coluna, ele carrega, né, o arquivo nessa coluna. E eu quero que ele carregue o arquivo na página inteira, tá? É só por isso. Porque eu não vou usar nada disso, eu só vou usar os estilos, tem que estar todos os estilos aqui, de preferência eles já têm que estar acertados aí quanto à hierarquia do título, quanto a itálico e bold, se está tudo certinho, tá? E aí eu vou entrar com o arquivo do original de texto aqui. O original de texto está prontinho, eu vou apertar arquivo e inserir, né? Eu vou usar o Command D, eu escolho o arquivo do original, que está prontinho, certinho. E aí eu vou abri-lo aqui. É a mesma coisa que já contei lá na aula de diagramação, né? Você vai colocar a ponta do cursor aqui nessa ponta e eu vou apertar Alt Shift, tá? Antes de clicar, porque daí ele vai distribuir todo o conteúdo do Word pelas páginas aqui do documento. Eu coloquei 30 páginas no documento, eu acho que vai dar. Deixa eu observar. Então ele já aplicou os estilos, né? Vejam que aquela quebra de página ajuda aqui, né? Porque organiza bastante o texto. Vamos ver se entrou tudo. Entrou tudo. Então eu coloquei 30 páginas, muito mais, porque aqui eu não tenho compromisso com o número de página, essa paginação aqui do InDesign, tá? O número de página está indicado no próprio texto do Word. Aí eu vou fazer a verificação lá do checklist, né? Se, por exemplo, teve problemas aqui na abertura do texto, então eu já vou corrigir. Essa fonte não aceita, né? Então, vou subir. Aqui tinha um bullet. Pronto. Vejam que eu não vou mexer em nada, né, nas imagens, eu não vou inserir as imagens, eu vou deixar o texto das imagens aqui, na frente escrito texto alternativo, vai ser assim mesmo. E aí eu vou usar aqui no checklist, eu vou olhar se os estilos estão íntegros e vou olhar se a tabela tem marcação de estilo correta, tá? Então vamos ver se os estilos estão íntegros. Olha, esse não tá. E não era um problema de língua, a língua estava certinha. Esse está certo, esse está certo, esse está certo. Eu tenho a sensação de que abre até melhor, mas enfim,
eu sou suspeita para falar, tá? Esse aqui tá errado. Certinho, certinho. Acho que esse Daniela Barroso tá errado. Do que eu tô vendo, tá tudo muito certo. É mais certo do que tava no outro, né? Só o título P1 que tá falhando aqui em todos, mas o restante tá certo. Aí eu me lembrei agora que eu fiz uma coisa, fiz um erro, cometi um erro aqui, né? Porque eu fiz a revisão do material e não passei, né? Falei 1000 vezes que tem que voltar para o original e marcar, e não fiz, né? Não fiz isso. Eu acabei de me lembrar que aqueles problemas lá de texto não foram arrumados aqui. Mas eu faço isso depois. Bom, acho que aqui tá tudo certo. Os títulos estavam errados, mas eu já corrigi. Os bullets também estavam errados, mas eu já corrigi. Aí vocês podem pensar assim, né? Mas não vai verificar essas onde está duplo, onde não, a gente não vai verificar nada disso, tá? Aqui eu vou fazer uma coisa a mais aqui que não está ali na minha lista de checklist. Essas imagens que têm textos, que têm cotas, no livro digital, essas cotas vão ser inseridas dentro da imagem. Quando a gente fez lá a aula de iconografia, eu já mostrei para vocês que a versão digital desses arquivos, eles já não têm as cotas como texto editável. As cotas estão como imagem raster, né, incorporadas na imagem. E aqui no texto alternativo tem esse texto aqui repetido. Então, isso daqui não precisa ir para o digital. Mas, de todo jeito, quando chegasse lá, eu ia fazer esse acerto, tá? Então, não é um erro se deixar. Só que ajuda, né? Tanto aqui quanto na página, acho que na página 10, que tem aquela imagem de onde vem o seu pão de queijo. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó, essa imagem que também tem os textos, as cotas, né? Isso a gente não vai precisar. Eu já gerei uma imagem com essas cotas incorporadas. E aí os estilos de tabela. Vamos lá olhar lá no final os estilos de tabela. Olha, os bullets não estão funcionando. Não sei bem por quê. Aqui também. E agora eu vou olhar os estilos de tabela, né, se eles entraram direitinho. Ó, não entrou. Então, vou aplicar o estilo URL. Vamos ver nessa. Também não entrou. Então, vou aplicar o estilo URL. Prontinho, agora eu vou gerar o HTML. Só que eu quero que esse livro tenha 3 arquivos separados naquela pasta Content, que é a pasta prevista para entrarem as partes do livro, né? Eu vou querer que tenha uma parte que sejam as iniciais, uma parte que seja o livro do estudante, que no manual do professor vai ser livro do estudante mais manual do professor, né? Acabei de ver mais um estilo aqui. E, por fim, as orientações para o professor, tá? Eu quero que tenha essas 3 partes. Então, eu já vou fazer isso aqui no InDesign, porque é mais fácil dividir isso aqui do que dividir lá no HTML. Tanto faz de dividir aqui quanto lá, mas eu acho mais fácil dividir aqui do que dividir lá. Então, o que eu faço, né? Eu vou duplicar o arquivo aqui.
Então, MP, HTML, iniciais. MP, HTML, reprodução, livro do estudante. Esses nomes, se você vai usar esses mesmos nomes para o arquivo HTML, eles não podem ter tio, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, cedilha, acento, nada disso, tá? E por último, eu vou... Ah, não, por último não, ainda tem mais um que é o dos créditos finais, né? Então eu vou colocar orientações. E, por fim, o de créditos. Eu gosto que lá no content esses arquivos estejam na ordem, tá? Em que eles aparecem no livro, né? Em que eles compõem o livro. Porque isso ajuda lá na edição, isso ajuda na hora de montar sumário e tudo mais. Então eu vou inserir aqui um número aqui, perdão, 4, para ajudar a fazer essa organização, tá? Mas se já funcionou, né, com os nomes, se os nomes já formaram uma ordem alfabética que deu certo, ok. É que nesse caso não, né? Porque essa é a ordem, né? Iniciais, reprodução do livro do estudante, orientações e créditos. E aí aqui fica na ordem correta. Agora eu vou abrir em cada um e deixar só a parte efetiva de conteúdo, né? Então até aqui são as iniciais, a partir daqui eu vou tirar tudo. Não adianta, esse é um erro que eu cometia muito no começo, não adianta você tirar a caixa, tá? Porque o conteúdo está lá dentro da caixa, você tem que tirar o conteúdo lá dentro. E apagar. Pronto. Nem precisa tirar as caixas, nem nada. Você pode deixar a caixa vazia. Se ela ficou vazia, tá ok. Ah, peraí, mas eu perdi alguma coisa aqui, porque o livro do estudante começa aqui, né? Termina aqui, então ainda tem que tirar isso aqui. Pronto, agora sim. Então agora eu já posso gerar o arquivo exportar HTML. E eu já vou exportar dentro da pasta, né? Porque eu vou usar efetivamente esses arquivos na edição, tá? Então eu vou colocar aqui no MP descaracterizado content. Formato aqui embaixo HTML. E aí, ele não está usando o nome do arquivo. Espera aí, deixa eu deixar isso aqui. Exportar. Sem ele só inclui na próxima. Deixa eu pegar aqui o nome certinho do arquivo. Pronto. Vou colocar aqui no MP descaracterizado, content, HTML, perfeito. Aí aqui eu não preciso me preocupar, eu também não quero exibir HTML após coisa. Eu não vou me preocupar com isso daqui porque eu não tenho imagem nenhuma dentro desse arquivo. E aqui no avançado eu vou tirar o gerar CSS e não vou adicionar a folha de estilo. Não precisa gastar tempo fazendo isso, tá? É besteira. Eu vou gerar eu preciso só do HTML. E vou fazer o mesmo com os outros arquivos aqui. Então, abrir, né, tirar a parte o conteúdo que não tem a ver. Então, aqui, por exemplo, eu vou tirar as iniciais e vou tirar as orientações e finais lá. Pronto. Aí, tiro... Começa aqui, né? Pronto. Exportar
HTML aqui no livro digital, content. Olha que ele já, eu vou abrir lá no arquivo, mas ele já exportou sem aquela pasta, sem aquelas coisas, sem aquilo tudo. É limpinho, assim, é muito bom. Ó, sem gerar CSS, aí ele nem vai gerar pasta nenhuma. Ah, só que nesse eu esqueci de tirar o abrir, né? Você vê que ele abre sem formatação nenhuma, porque ele está sem conexão com a folha CSS. Isso a gente vai fazer na edição de texto. Então ele está limpo, né? E aí eu vou fazer dos demais, não preciso incluir aqui na gravação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que a pasta do content vai se enchendo de HTML sem nada. Eu vou mostrar no outro, comparar no outro. Esse foi o que a gente gerou na aula anterior, né? Tem o HTML e tem a pasta de recursos com o CSS e as imagens, né? Aqui não. Aqui eu não pedi para ele gerar, não incluí folha CSS, não pedi para ele gerar CSS e não tem imagem nenhuma, então ele não vai gerar pasta com imagem nenhuma, ele gera só o HTML que a gente vai editar. E aí a próxima aula é efetivamente de edição, né?